Capítulo 2857. Ninho de Nidogo, Parte 3. Os únicos feitiços que Lit conseguiu detectar foram os conjuntos de selamento elemental e as várias medidas de segurança implementadas. Não precisa se desculpar. É de propósito. O corredor em frente à Bodia formou uma curva fechada à direita em menos de 10 metros, mas ele não mudou nem de velocidade nem de direção. Todos tiveram tempo apenas de se preparar para o impacto, com seus avisos e maldições ainda chegando aos seus lábios quando a parede à sua frente ficou mais macia que geleia. O novo corredor em que tinham acabado de entrar não estava apenas perfeitamente iluminado, mas também ricamente decorado. A superfície do solo agora era áspera e quase nivelada, dando aos convidados a oportunidade de fazer uma parada se quisessem. O teto retratava um longo afresco narrando a história de Fenagar até que uma de suas esposas, a besta imperadora, deu à luz o primeiro Nidog. A partir daí, a espécie recém-nascida e suas façanhas foram os únicos protagonistas do mural. Nas paredes estavam penduradas ilustrações das mais importantes conquistas da linhagem Nidog. Assim como as pinturas que decoravam as casas da nobreza do reino, cada imagem não era estática. Ele mostrou um curta-metragem focado nos destaques de um evento e na glória que a linhagem Nidogo ganhou com isso. De cada lado de cada pintura, havia alcovas que abrigavam as estátuas do sujeito principal da pintura, tanto em sua forma humana quanto em sua forma lesser. Não faz sentido fazer um caminho que qualquer um pode seguir quando todos os membros da sua família podem fazer o seu próprio. O outro corredor é apenas uma diversão. Bodia sorriu orgulhoso com o espanto de seus convidados. A propósito, tente alternar entre a visão normal e a visão da vida. Eles fizeram o que foi sugerido, descobrindo que os descendentes do pai de todos os Leviatas também preferiam formas de arte menos convencionais. A visão de vida revelou que tanto pinturas quanto estátuas foram encantadas para terem uma aparência completamente diferente quando observadas com sentidos místicos. Os fluxos elementais que eles imbuíram fizeram com que as pinturas mostrassem um segundo clipe, enquanto aqueles que giravam em torno das estátuas geravam uma reprodução inofensiva dos feitiços favoritos de cada antigo Nidog. Riquezas e obras-primas era apenas uma questão de tempo. Todo o corredor estava decorado com runas mágicas que não tinham outra finalidade senão narrar na linguagem da magia como cada um dos eventos e pessoas retratadas alteraram o curso da linhagem familiar. Era um espetáculo reservado somente para os despertos, já que impressioná-los era muito mais difícil do que impressionar o mago humanos de vida curta. Para criaturas como os Nidogs, acumular riquezas e obras-primas era apenas uma questão de tempo. Na opinião deles, qualquer espécie incapaz de fazer isso, apesar da vantagem de sua longevidade, merecia ser extinta. Então, enquanto a meira luz revelava mera opulência, a visão de vida dava aos convidados uma prova concreta da habilidade e maestria sobre magia de seus anfitriões. Impressionou até Lit, tanto no bom quanto no ruim. Por um lado, quero fazer algo assim para a mansão Veren. Ele compartilhou seus pensamentos com Solos e Camila, mas manteve Tista fora do circuito para não aborrecê-la ainda mais. Por outro lado, o nível de orgulho e a auto-intitulação que os vários encantamentos exalam é algo que eu só vi no covil de um Wyvern. O Bodia está nos levando pela rota reservada para hóspedes indesejados ou esta é a única rota, o que é ainda pior se Solos assentiu. Isso significaria que não há hóspedes desejados. Os Nidogs menosprezam qualquer um que não seja um deles. O corredor continuou por um tempo e logo réplicas de dispositivos mágicos e maravilhas de forjaria apareceram ao lado das peças de arte regular. Mais uma vez, a luz mostrou sua forma física enquanto Life Vision deu uma ideia das capacidades dos artefatos originais. Sempre que o Nidog alcançava mais do que glória em batalha, os frutos de seu trabalho também eram exibidos. Era um método perfeito para exibir suas criações sem o risco de ter seus segredos roubados por olhos de dragão ou meios semelhantes. Os olhos dos bebês brilhavam sem parar, rindo como se fosse o melhor brinquedo de parque de diversões de todos os tempos.
Apesar da sensação de ser menosprezado, Lita apreciou a maneira como a linhagem Nidhogg escolheu contar sua história e decidiu apresentá-la também em Garden. A jornada terminou em uma rede de cavernas massivas, grandes o suficiente para que vários leviatas menores se movessem confortavelmente, não importando a forma que escolhessem. No entanto, a posição dos pilares que sustentavam o teto e a altura da caverna tinham claramente a intenção de atrapalhar outras bestas divinas menores. Com seu teto de 15 metros de altura, uma besta divina menor ou não teria sido forçada a encolher para um tamanho que eles só experimentaram brevemente durante seu desenvolvimento, tornando difícil para eles lutar e limitando sua destreza em batalha. As colunas, por outro lado, ficavam próximas umas das outras para conter criaturas de 4 patas, como behemoths e drakes, dificultando o movimento de seus enormes corpos e caudas. Os Nidhoggs, por outro lado, não teriam problemas para manobrar e não precisariam de muito espaço, já que suas formas serpentinas nunca se estenderiam por todo o seu comprimento. Me foda de lado a sinfonia de paranoia e planos de contingência que enchiam a sala fez Lit se sentir em casa e irritou os solos pra caramba. Isso é brilhante. Os pilares são realmente construídos para serem fáceis de destruir e causar um desabamento. Dessa forma, o inimigo fica preso sob toneladas de rocha e um Nidhogg fica livre para nadar como um tubarão. Estou comovido. Sim, isso é um pouco pior do que o covil de um Wyvern Solos respondeu com um rosnado. Eles apenas se exibem, enquanto os Nidhoggs acabam sendo o tipo de sujeito que te recebe com uma mão e aponta uma arma para sua cabeça com a outra. Havia apenas alguns lagartos humanoides na caverna, mas a julgar pelos ecos vindos dos túneis laterais, mais estavam chegando. Avô! É tão bom ver você de novo. A língua leviatã de Bodia estava cheia de alegria e emoção enquanto ele se aproximava de um Nidhogg em forma humanoide. Bodia, meu garoto. Onde você esteve nos últimos meses e quem são seus amigos? Eu ainda tenho meu amuleto de comunicação, sabia? Ponto de interrogação. O avô parecia um lagarto bípede que tinha desenvolvido polegares opositores. Seu corpo era coberto por escamas cinza amarronzadas com listras amarelas, laranja e azuis por todo o corpo. Vários espinhos ósseos retos saíam de sua testa em um formato que lembrava o hálito babado de um tricerátopo. Ele estava usando um traje de corpo inteiro feito para protegê-lo de altas temperaturas. Era feito de escamas vermelhas de outro Nidhogg mais velho que deixava apenas as mãos e a cabeça do Nidhogg mais velho expostas. Uma cauda saía da parte inferior de suas costas e era muito mais longa que a de um dragão. Não é para ser usado como uma terceira mão, mas para envolver e apertar uma presa, Camila ressaltou. Solos estava prestes a perguntar desde quando Camila era especialista no assunto, mas então algumas memórias compartilhadas por Lit surgiram em sua mente, fazendo-a corar. Desculpe por não ter entrado em contato com você ultimamente, avô. Muitas coisas aconteceram e perdi a noção do tempo. Bodia respondeu. Capítulo 2858. Ninho de Nidhogg. Parte 4. Você se importa em mudar para a língua da grande mãe? Não quero que meus convidados se sintam desconfortáveis. Com prazer. Quem eu tenho o prazer de conhecer? O Nidhogg mais velho perguntou. Avô, esta é Tista Veren, minha namorada. A aparência e o nome de Tista deixaram o velho de Bodia indiferente, mas o sobrenome dela tocou em um nervo. Seu corpo enrijeceu e seus olhos ficaram frios por apenas um momento, mas tempo suficiente para qualquer um notar. Exceto por Tista, que estava muito tensa, e Bodia, que estava muito feliz com o reencontro. Ele listou todos os seus convidados, sempre especificando suas relações com Tista. Quanto mais o nome Veren ecoava pela caverna, menos calor permanecia nos olhos do velho Nidhogg. Pessoal, esse é meu avô, Votal, o Nidhogg. Ele cuidou de mim depois que meus pais morreram e me ensinou tudo o que sei sobre magia. É uma honra conhecer todos vocês. Votal os recebeu um por um com uma pequena reverência, mantendo uma distância respeitosa. Apertos de mão eram considerados rudes na comunidade desperta porque o contato físico era frequentemente usado para estudar alguém com uma técnica de respiração. A honra é toda minha, senhor.
Tista manteve sua máscara facial, esperando que isso a ajudasse a parecer mais confiante do que realmente era. Bodia sempre fala muito bem de você. Fico feliz em ouvir isso, mas me pergunto por que ele nunca me falou sobre você. O Nidhogg mais velho olhou feio para seu neto. Vovô. Bodia disse envergonhado. Eu não mencionei Tista para você porque você me disse inúmeras vezes que não estava interessado na minha vida amorosa, a menos que eu precisasse de conselhos ou fosse algo sério. E que caso é esse? Votal perguntou com visível confusão em seu rosto de réptil. Algo sério. Apesar de sua pele pálida, as orelhas de Bodia estavam quase tão vermelhas quanto as escamas de Tista. Então por que você a apresentou como sua namorada? O Nidhogg mais velho retrucou. Ou você estava procurando pela palavra noiva? Vovô. Tista explodiu em chamas e Bodia ficou com a pele quase rosada. Não é tão sério assim. Tista queria conhecer minha família assim como eu conhecia dela. Pensei que alguém tão velho quanto você saberia sobre visitas de cortesia. Bom. Votal assentiu. Você fez a coisa certa, Tista. Você poupou a si mesma e a esse cabeça de vento de muito sofrimento antes que fosse tarde demais. Por isso, você tem meus agradecimentos. Ele fez uma reverência profunda, mas, apesar do gesto educado, Bodia ficou pálida novamente. O que você quer dizer, vovô? Em um momento. Vamos esperar todos chegarem. Este é um assunto de família e não quero que vocês suportem mais do que o estritamente necessário. O Nidhogg mais velho acenou para os outros membros da família. Nenhum deles tinha um rosto humano, preferindo uma forma mais próxima de sua aparência original, mas com o conforto de membros preeníveis para conduzir seus experimentos. Era impossível dizer as emoções dos Nidhoggs porque eles não tinham os músculos necessários, a menos que pensassem o contrário. Os olhos deles eram igualmente frios e inexpressivos. Se não fosse por seu instinto aguçado, Lit nunca teria notado a raiva e o desprezo subjacentes na multidão ainda crescente ao redor dele. Para sua surpresa, no entanto, nem Bodia nem Tista eram os alvos do foco dos leviatas menores. Ele era. Depois de um tempo, a caverna estava quase lotada. Os Nidhoggs que usavam roupas de trabalho mantiveram suas formas humanoides, enquanto aqueles que não usavam mantiveram sua aparência verdadeira. Eles olharam para Lit, estendendo seus corpos até que suas cabeças roçassem o teto para parecerem mais imponentes. Nosso filho pródigo está de volta. Disse uma voz fria e sibilante que mal conseguia passar por humana. Lit esperava que um dos Nidhoggs de tamanho normal fizesse qualquer discurso que Votal tivesse em mente. Em vez disso, a voz veio da pequena multidão na frente deles. Os reptilianos humanoides se afastaram, abrindo caminho para um deles. O recém-chegado estava vestido com roupas de forjaria como todos os outros e tinha a mesma altura que os outros, cerca de 2 metros de altura. Suas escamas eram de um cinza opaco, semelhante à pele de Bodia, e eram listradas de laranja, azul e preto por toda parte. Ele não usava nenhuma insígnia de autoridade, além de sua voz sibilante. Havia apenas um detalhe notável sobre ele. Cada Nidhogg tinha espinhos de osso saindo de suas cabeças. Alguns eram retos, outros curvos. Alguns formavam um padrão, mas a maioria parecia ser aleatória. O recém-chegado, no entanto, tinha os espinhos de osso na cabeça, dispostos em uma forma circular, lembrando uma coroa. Lembrando o próprio Fenagar. Patriarca Furrin. Bodia estava feliz em vê-lo, mas também estava confuso com sua presença na casa de Votal. O que você está fazendo aqui e por que tantos de nosso povo estão reunidos em um único lugar? É seguro deixar suas casas desprotegidas em tempos tão perigosos? Ele falou com sincera preocupação, mas suas palavras foram recebidas com assobios de desaprovação e olhares furiosos dos Nidhoggs de tamanho normal. Os outros também estavam fazendo isso, mas suas formas impediam que seus sentimentos fossem notados. A pele de seus rostos permanecia relaxada e seus olhos reptilianos arregalados, dando-lhes um olhar perene de indiferença. Meu Deus! Sua estadia em Garden deve ter embaralhado seu cérebro, filhote. Furron respondeu, sua expressão ainda neutra enquanto sua voz transbordava desprezo.
Por que você acha que estamos amontoados aqui como animais? Para sobreviver, é por isso. O quê? Bodhi ficou surpreso. Ele abriu a boca para responder quando o medo lhe tirou o fôlego. Ele olhou ao redor, notando vários rostos familiares e outros tantos desaparecidos. É tudo o que resta do nosso clã. Deus não. As fêmeas estão Ele desviou o olhar, seus olhos focados no passado recente que continuava piscando na sua frente. Por quê? O que aconteceu com nossas casas? Sério? Forro retrucou, seu tom tão alto e raivoso quanto antes. Há algo de errado com a água de Garl, ou a paz transformou seu cérebro em mu, porque você acha que permitimos que você fosse para Garl? Porque estava claro que Giera falhou e precisamos aprender com aqueles que tiveram sucesso. E o que você fez? Você se esqueceu de nós e nos deixou aqui para apodrecer. Você ficou no exterior por anos para brincar com sua namorada enquanto nós lutávamos e morríamos todos os dias. O que você tem a dizer sobre si mesmo? Não foi uma pergunta retórica, a pausa foi longa o suficiente para Bodhi se recuperar da revelação e dar uma resposta. A situação estava sob controle quando eu saí e não abandonei ninguém. Pedi permissão ao avô e ele me concedeu. De fato. O patriarca assentiu. Permissão para cortejar o membro de uma linhagem promissora. Para fazer amizade com um herói para Giera. Para aprender como reconstruir nosso país natal para que eventos como a peste não aconteçam nunca mais. Diga-me, meu jovem. Depois de todo esse tempo, o que você conquistou? Continua no próximo vídeo.